Bom, gente, meu nome é Carlos Henrique, aqui é o nosso canal do blog Antropofagista. Então, antes de qualquer assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem e, se puderem, dar aquele like bacana. E mais ainda, se puderem comentar, é sempre muito bom. Convido vocês também para lerem as matérias lá no nosso blog, o Antropofagista, e lá vocês vão ver que a gente pede uma colaboração e eu explico até hoje melhor por que a gente tem feito isso aqui no assunto que vai ser abordado hoje. E quem puder pode colaborar com qualquer valor, não tem um valor estipulado, a gente está precisando tocar o barco lá e está cada dia mais difícil. E aqui, hoje mesmo, eu explico sobre isso. Bom, vamos lá. O papo é sobre essa zica entre o Glenn e o Intercept. De cara, o Intercept está errado. Eu não vou nem discutir o conteúdo do artigo do Glenn saindo do Intercept e justificando que ele sai porque foi censurado. A censura é deplorável. Então, se o Intercept tem um lado, tem muita gente que defende que a imprensa tem que ter lado, pode ter lado. Eu não concordo com isso, não. Acho que a imprensa tem que ter uma visão crítica de tudo, de todos os lados e, sobretudo, noticiar as coisas e não ficar manipulando informação, entendeu? Eu acho tudo isso uma visão completamente distorcida, entendeu? Você pode ter uma visão ideológica ou de governo que você apoia, que acha que no todo ele tem mais vantagem que desvantagem, mas impedir crítica a qualquer fato, isso é uma loucura, entendeu? Eu sempre fui muito crítico às políticas de cultura, tanto de governo de direita quanto de esquerda. Então, e um dia eu ainda vou falar sobre isso com mais clareza, entendeu? Eu acho sempre muito trágico esses sistemas de cultura, eu acho que tudo isso extremamente mal feito, mal elaborado e pouco debatido na sociedade, até porque é confuso. Então, como é confusa a explicação disso, é confusamente entendido e é confusamente debatido. Mas o assunto volta a essa história do Glenn e do Intercept. Ele parece que faz uma crítica, não quis nem ler o artigo para comentar isso aqui, faz uma crítica ao Joe Biden e o Intercept parece que comprou, assim como parece que toda a mídia americana, contra o Trump, a favor dele. Isso não interessa, você pode ser a favor. Agora, você tem um jornalista, ainda mais no caso dele, que é a principal figura do Intercept. Você vai e não dá a ele o direito de ter uma opinião contrária ao jornal, que hoje eu fiquei sabendo até que é tocado por um milionário, que eu nem sabia que era assim. Entendeu? Talvez tem hora que a gente é meio ingênuo com as coisas. Mas, independente de quem é Trump, o Biden, não é essa a discussão. A discussão é a censura. E digo mais, o perigo da censura. Há um tempo atrás, muita gente começou a comemorar as censuras no Twitter ou no Facebook, ou seja lá quem for, outras redes sociais aí, do Trump, do Bolsonaro, porque é ódio, não sei o que. Bom, o que está acontecendo hoje é que eu não sei qual o motivo exatamente, tá? Não posso acusar ninguém, mas a gente está sendo super censurado no Facebook. Eu vi dias atrás o Bob Fernandes reclamando da censura do YouTube nas postagens que ele fazia no YouTube, críticas a Bolsonaro.
Então, muita gente reclamando também do Twitter, a mesma coisa, que ele está censurando, matéria está apagando, sumindo, entendeu? Facebook ele consegue inclusive fazer que o seu post, sua matéria, e está acontecendo demais com as matérias do antropofagista no Facebook, caiu violentamente o fluxo que vinha, a gente tem como saber isso, do Facebook, porque ele simplesmente pode e faz, eu não tenho dúvida nenhuma, transforma aquela matéria. Está ali, mas ela é invisível para as outras pessoas. Então ela começa a vir esse negócio, não, porque a gente tem filtro, não pode matéria. Aí você começa a cair numa aquela coisa perigosa, o censor dizer, olha, isso pode, aquilo não pode, porque isso é isso, aquilo é aquilo. Então, de cara, o Intercept está errado. Que se a matéria do Glenn não é boa para mim, que eu acho que ela é ruim, seja lá o que for, e eu não li, que eu faça crítica a ele. Que eu faça crítica ao Intercept, como a gente faz a Globo, a Veja. Agora, não publicar, isso não tem dúvida, é censura. Censura como a Veja censura, como a Globo censura. Aliás, é aquilo que o Enfio sempre falava, né? Essa mídia acaba se transformando numa coisa meio oficial, como se fosse, né, a verdade absoluta, né? E acaba sendo uma opinião só, sobre tudo, né? E você vê, neoliberalismo nunca deu certo no lugar do mundo. Os caras vendem isso como se fosse o remédio do planeta e, logicamente, do Brasil. Aí dá errado, como sempre deu aqui no Brasil, principalmente. Todos os projetos neoliberais foram trágicos para o país, como está sendo agora. Então, por exemplo, a Globo hoje está metendo Paulo Guedes, mas ela esquece que ela foi a primeira avalista desse mesmo sistema. Aí está botando a culpa no neoliberalismo, não, no Paulo Guedes, como botou a culpa em outro ministro da Economia quando fracassou lá atrás, e assim vai. Só o Fernando Henrique é blindado sempre. Então, o que ocorre? A Globo, ela, com todas as reformas que nós vimos, ela fazendo campanha, que foi trágica para o trabalhador brasileiro, trágica para a economia, trágica para o país, só se ouviu um lado. O pró da história, que era um tremendo lero-lero. Nunca tinha nada, número nenhum era colocado na mesa. Olha, a gente vai estar nesse sentido, nós vamos ter uma massa salarial maior, vai ter isso, vai ter aquilo. Nada, era só a melhor diminuição do Estado, porque o Estado fica mais ágil. Só aquela conversa fiada de sempre. Modernizar para esses caras é destruir. Isso aí, quem mora em Volta Redonda é mais do que escolado nisso aí. Você imagina o vice-presidente da Fiesp, é o dono da CSN, Benjamin, e ele dá uma aula de neoliberalismo para quem é de Volta Redonda. O cara destruiu tudo que tinha que destruir. Onde existia pesquisa, escola, ligada à siderurgia, ele simplesmente enfiou mato no lugar. Acabou, destruiu. O que você tem hoje é exatamente um ferro velho, a CSN, que ele vai arrancar a última gota que tiver ali, mas não investe um único centavo na siderúrgica. O negócio dele é aquele pensamento de gafanhoto. Inclusive, o senhor Ciro Gomes era o braço direito do Benjamin na CSN. Mas isso é um outro assunto. O que eu quero dizer claramente aqui e lembrar o que o Enfio falava. Se aconteceu um fato verdadeiro, alguém matou alguém, não saiu na Globo, então aquilo não aconteceu. Se não aconteceu e a Globo inventou que aconteceu, como ela fez, inclusive, o tempo todo, na Lava Jato, né, contra o Lula, contra o pessoal do PT, então aconteceu. Ela disse que aconteceu, aconteceu.
Você conversa com uma pessoa e a pessoa diz que o Lula roubou, o Zé Dirceu, sei lá o que for. Fala, meu amigo, você tem a prova disso? Não, mas cadê a prova? Não tem prova. A prova é a Globo. Saiu na Globo é a prova. Não saiu na Globo? Então não é a prova. Então, o que o Intercept está fazendo com o Glenn é isso. Não vai sair. Eu não posso nem criticar. Lógico, eu vou ler depois o artigo dele e posso até fazer crítica ao artigo dele, apesar de eu não ver tanta diferença entre o Biden e o Trump. Para mim, aquilo que eu já falei na época que a Dilma sofreu o golpe, o Obama era o presidente dos Estados Unidos, inclusive a Dilma reclama na ONU sobre a espionagem que o Brasil sofreu no período que o Obama era presidente e o Biden era vice dele. Então, Biden, Hillary, Obama, Trump, para mim, estão dentro do mesmo balaio em relação ao país, ao Brasil. Não sei deles lá. Em relação ao americano é uma outra história. Em relação a gente, é aquilo que o Lula falou. O americano vai estar sempre pensando, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, em segundo lugar nos Estados Unidos, em terceiro lugar nos Estados Unidos, em quarto lugar nos Estados Unidos. Todos eles. Sejam democratas ou republicanos. Isso aí não tem ilusão. Ainda mais nessa questão aí, que estão levando uma chinelada nessa disputa comercial com a China e vai continuar, porque o capitalismo americano está caro, impossível. É uma coisa evidente. Aqui eu volto Redondo, moro aqui perto da rodoviária, eu vejo sair 30, 40 ônibus aqui indo para 25 de março, lá, Brás, Bom Retiro, lá no São Paulo, voltando arriado o ônibus, tanta mercadoria, e é boutique, é feira, e seja lá o que for, e todo mundo carregando, não tem uma única agulha americana. Todos eles produtos chineses, ou 99% são produtos chineses. Essa dimensão mostra que não tem outra coisa. O brasileiro nem tem padrão para comprar produto americano. O capitalismo americano ficou muito, muito caro. Não tem condição de brigar com eles. Então não adianta barrar a China. Não vai resolver. A gente não vai comprar nada disso. A gente não tem grana para isso. O brasileiro não tem padrão. De tanto achatado que foi o salário do trabalhador brasileiro, que é outra mentalidade louca, né? No Brasil, é o único lugar que eu vejo o empresário torcer, vibrar com o trabalhador, que é o consumidor dele, ter menos poder de compra. É uma coisa que você vê que é um processo de ideologia imbecil. Porque você vai ser imbecil assim na China. Entendeu? Então, na China não, porque a China está fazendo a coisa. Isso é forma de falar. Então é bobagem. Agora estão disputando a nova tecnologia, os Estados Unidos. E tanto o Trump quanto o Biden querem a mesma coisa. Enfiar a nova tecnologia que seja americana. Tá? Na verdade, esses caras estão perdidos de onde hoje. Eu vi o Obama já falar isso ainda, quando ele falando com os democratas, quando ele foi tentar a reeleição dele, que ele tinha um plano americano, era ficar vivendo de royalty, de qualquer coisa que fosse ligado a patente. Né? Inclusive falando, porque o chinês copia o produto da gente, faz lá não sei quanto mais barato, tem que cobrar a patente. Como se o americano não copiasse tudo de todo mundo. Volta aquela história, né? Um tempo atrás estavam querendo colocar, né, essas grandes, os ECADs mundiais aí, né, que são outra máfia danada, de cobrar até receita de bolo, os caras estavam querendo que passasse por esses filtros com uma malandragem danada de cobrança de direito autoral, lá, direito intelectual. E entre isso, inclusive a própria forma de plantio, né? E aí os africanos começaram a falar, todo o alimento que vocês comem aí, praticamente nós tiramos o veneno. Então tudo vocês vão ter que pagar pra gente. Num instante, acabaram com essa história, desapareceram com esses negócios. Então esse caso particular entre o Glenn e o Intercept, eu acho que foi uma vergonhosa censura. Tá? O que interessa para a sociedade não é
que a justiça tire candidato, não é que a justiça censure. O que interessa para a sociedade é que ela debata e que ela não eleja o candidato ladrão, se ela achar que ele é ladrão, se tiver prova ela achar que é, e não o judiciário. Aconteceu o que a gente está vendo aí. Derrubaram Dilma, prenderam Lula, botaram um bandidaçaço, chefe de milícia no Rio de Janeiro, que hoje está tomada pelos bandidos que se diziam combater traficantes. Todo mundo vendo que os caras estão associados ao tráfico e fazendo uma operação muito maior. Todas as vezes que você tira da sociedade a possibilidade dela debater alguma coisa, na verdade, ela está sendo censurada. A informação não está chegando a ela. Ela que tem que decidir. Jornalista não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Ele vai escrever uma matéria. Eu vou concordar ou discordar dele. O que eu preciso é que a imprensa se mantenha em liberdade total. Para o cara escrever, eu criticar, apoiar ou não. E mais do que isso, a gente não pode esquecer que, mesmo com todos os ataques que o Lula sofreu durante anos da Globo, ele venceu 4 eleições do poderoso império dos maninhos. E aí o que fizeram? Olha, não tem jeito. Só se a justiça, de uma maneira absurda, corrupta, de um juiz que não vale centavo furado como o Moro, prendeu o Lula e a gente tira ele da eleição. Ou ele ganha no primeiro turno. Com Globo, sem Globo. Então, ainda mais com a internet, com todas as censuras que eu falei agora mesmo sobre a internet. Ainda assim, a sociedade tem capacidade de ver os caminhos dela. É ela quem vai decidir esses caminhos. Eu espero que isso seja debatido nesse tom e não ficar discutindo se o Glenn foi mimado ou se deixou de ser. Eu estou vendo gente falar uma bobagem dessa. Não estou interessado nisso, estou interessado na censura. Teve censura no Intercept? Teve, ponto. Acabou, esse é o papo. O resto está em segundo plano. O que o Glenn escreveu, se está certo, está errado, isso aí não importa. Importa que eles não permitiram que a sociedade tivesse acesso ao que ele escreveu. Agora ele até publicou aí, né, no Twitter dele. Bom, então é isso, gente. Nosso papo encerra aqui e com esse alerta sobre a censura, sempre vai ser deplorável, porque sempre tira informação da sociedade. Bom, o nosso blog está lá e eu convido vocês a dar uma visitinha lá no Antropofagista, tá? Se puderem, contribuam com qualquer valor que a gente possa tocar o barco. A gente agora, estou explicado, teve uma queda sim, porque a gente está sendo censurado, então não está fácil tocar o blog, tá? E aqui, se vocês puderem se inscrever, inclusive compartilhar e dar aquele like bacana, porque a gente está precisando de uma força grande para poder segurar o tranco, que não tá fácil. Tá beleza, gente? Aquele abraço.